Então, temos iniciando essa tarefa da noite. Nós vamos falar hoje no tema da reencarnação de novo, nesse momento sagrado, no Velho e no Novo Testamento. Mas vamos primeiro agradecer a Deus, nosso Criador, por mais esse momento sagrado. Agradecer por o dia de trabalho, agradecer a família, agradecer a todos que já passaram por nossos caminhos aqui na Terra, quantos já aprendemos com tantos irmãos abençoados. E vamos então, em nome do Cristo, orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Então, nós vamos falar da reencarnação. Nós vamos falar no último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias. Ele profetizou a vinda de Elias aqui na Terra. É as vidas sucessivas que ele está falando para nós. Temos que renascer de novo aqui, quantas vezes for necessário. Então nós vamos falar esse relato do Elias, inclusive vamos falar em duas palestras, porque não dá tempo de falar numa, né? Porque eu quero contar um relato bem grande sobre Elias, né? Para nós entendermos melhor. Então vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas diziam-lhe faziam com ele o que quiserem, e não reconheceram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então entenderam os discípulos, né, que ele falava a respeito de João Batista. Jesus falou: Elias já veio. Se ele veio como que ele era agora? João Batista. Como que aconteceu? Nasceu de novo. Aonde? No ventre da Isabel, que todos lá sabiam. Então ele voltou novamente na carne, no corpo físico. Como milhões de nós vão fazer a mesma caminhada. Mas nós vamos ver assim, entender melhor. Vamos lá. Estabelecendo-se um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, né, são analisados 25 trechos bíblicos, entre eles o que Jesus afirmava, que Elias reencarnou, voltou numa carne, no outro corpo, né? Reencarnou em João Batista, voltou no outro corpo, né? Mas o espírito é o mesmo. Elias e João Batista é o mesmo, só o corpo foi diferente. O Elias tinha um corpo na antiguidade, lá para trás, e depois ele veio novamente, pegou um corpo novo, né, para nascer de novo como o nome de João Batista. Né? Então vamos lá. Confirmando que o imortal de ambos é o mesmo, o espírito é o mesmo, só o corpo que mudou, é o mesmo. O corpo era diferente. Essa é a diferença que o Jesus estava querendo falar. Porque eu só queria falar, que já falou na reencarnação, que o João Batista é a reencarnação de Elias. Eu só queria falar essa palavra reencarnação para não deixar dúvida para as pessoas, porque todas as pessoas que lêem as Escrituras falam que não tem reencarnação na Bíblia. Pelo amor, como que não?
Por não ter mesmo a palavra reencarnação na Bíblia, porque a reencarnação é uma palavra que veio pelos espíritos superiores no século XIX com Allan Kardec. Mas o que significa reencarnação? 3 palavras numa, 3 sentidos. Re é voltar novamente, reaparecer na Terra, voltar novamente. Aonde? Na carne. Na carne, reaparecer na carne. E a ação são o nosso viver na Terra. Desde que nascemos, nós temos ação. Já nascemos já se esperneando, já chorando, já entrando em ação. Então a reencarnação, gente, é 3 palavras numa. Porque a reencarnação, antigamente, tinha vários nomes. Não tinha na Bíblia, mas e os outros nomes? E o renascimento de Elias, que veio pegar um corpo de João, isso aí não é renascer de novo na carne? Não é? Causa e efeito é reencarnação. Causa e efeito é reencarnação. A causa você faz, ou fez lá no passado, e vem hoje pagar aquilo que você fez. A causa você fez, agora vem o efeito da causa que você fez. Não tem aquele ditado que aqui se faz, aqui se paga? E se não paga agora nessa vida que é tão curtinha? Vem pagar quando? Vai ter que pagar. Não é? É ação e reação também. Você faz a ação, julga teu próximo, faz a ação, depois você vai ter que receber a reação de volta. Quando? Não tem tempo determinado. Vai se preparar um dia, você vem de novo para pagar a reação daquela ação que você fez. Causa e efeito também, ação e reação, tudo isso aí, a lei do karma, que desde a antiguidade se falava na lei do karma, que é a lei da volta da alma, porque se nós não admitirmos a volta num corpo físico, nós temos blasfemando contra Deus, gente. Nós temos regredindo a bondade de Deus menos que o homem. Como é que se não tiver a vida voltada quantas vezes, como é que nós podemos falar em Deus? Deus castiga? Deus castiga. Como que Deus castiga? Ele deu as leis, seus 10 mandamentos, mais de 4.000 anos. Nós temos que praticar na íntegra esses mandamentos. São 10. E nós nunca praticamos isso aí na íntegra. E vamos pagar aquilo que nós temos de errado. Porque a lei do amor e da caridade é o cumprimento da lei de justiça. Então, se você dizer que Deus castiga, nós estamos blasfemando contra Deus. Se nós falar que Deus criou os demônios, nós estamos blasfemando contra Deus. Deus vai criar demônio? Ele é pior que nós? Não, ele cria simples e ignorante. Tudo que criou. E nós que temos que viajar no tempo e no espaço para um dia adquirir a perfeição. Porque senão Deus seria muito injusto também. Nasce uma criança aleijada, nasce 2 na mesma família perfeito, nasce um que não passa de um primário, seu espírito muito atrasado ainda, que vem fazendo a evolução, outro já nasce com um conhecimento fantástico, porque já traz a bagagem de outras vidas, grandes conhecimentos. Se nós negar isso aí, nós estamos negando a bondade de Deus. Nós estamos blasfemando contra Deus. Esta é a realidade. Então nós temos, com certeza, que repensar. Porque se não tem vida sucessiva na Terra, não tem justiça de Deus. Não tem. Se nós falarmos que Deus criou demônios, nós estamos blasfemando contra Deus. Porque Deus jamais criará uma criatura do mal. O mal é nós que criamos, temporariamente. Mas depois nós temos, porque Deus criou o amor verdadeiro, o amor puro, a caridade, para nós chegarmos à perfeição um dia. Mas vai levar milênios. E como que nós vamos voltar contra isso se não tiver a volta na carne? A volta na carne é voltar novamente. Recomeçar aquilo que nós paramos. Refazer os pecados que nós cometemos em vidas passadas. Porque se não tem justiça de Deus, gente, como é que vocês vão pregar a justiça de Deus? Se você nem acredita nos mandamentos que ele deixou, o primeiro livro que ele deixou na terra foi os 10 mandamentos, escrito numa pedra e na consciência
de cada um de nós, de cada ser humano. Os 10 mandamentos estão escritos na consciência de cada filho de Deus. E nós temos que botar em prática e praticá-lo. Que hoje não temos, está tudo virado de ponta cabeça, fazendo tudo o contrário. Como é que nós queremos um fim do mundo? O fim do mundo é o fim do mundo velho, dessa imperfeição que nós carregamos. Nós temos que viver num homem novo no futuro. Mas para isso nós temos que observar as leis de Deus. E a reencarnação é lei da natureza. Ninguém vai escapar de não voltar de novo aqui. Porque ir para o céu, que céu? João fala lá na epístola que só um veio do céu, só um desceu do céu, e só um voltou ao céu, que é Jesus Cristo. Para onde nós vamos? Para o céu? Que céu? Se nós nem conhecemos nem a nós mesmos, nem se amamos ainda, vamos para o céu? Lá é perfeição. Só Jesus veio de lá, e só Jesus voltou lá. Nós vamos voltar para as colônias, vamos voltar para o mundo astral, depois voltamos de novo aqui. Nós temos que nem a água vai e vem. A água sobe nas nuvens, volta de novo. Deus não cria nada 2 vezes. Tudo Ele quer uma vez só. Nós temos que entender isso. Se nós não entendermos, nós estamos blasfemando contra Deus. Vendendo salvação, vendendo o céu, assustando as pessoas do inferno. Mas onde está o céu? Está dentro de nós. Onde está o inferno? Dentro de nós. E nós vamos levar isso conosco, o dia que nós deixar o corpo físico. Então não vamos enganarmos a nós mesmos, mas chega. Pessoa que não acredita na reencarnação, ele não acredita na Bíblia, de jeito nenhum. Ele está na Idade Média ainda. E outra coisa, quem não acredita na reencarnação, que abrange todos os nomes até hoje colocados sobre as vidas sucessivas, se não acreditar nessa palavra, porque está todas as vidas sucessivas estão nessa palavra, então nós temos que andar de camelo hoje. Ué, quando escreveu a Bíblia não andava de camelo? Então não vamos voltar a andar de camelo, nós não aceitamos uma palavra nova, não aprendemos uma interpretação nova. Jesus tem culpa disso? Claro que não. Vejamos bem, hoje estamos no tempo a tecnologia é muito avançada, gente. Quantas coisas mudou na Terra? Só o relato bíblico não muda? Por que não muda? Se nós estamos mudando sempre a nossa maneira de ser e de entender, isso é que nós temos que compreender. Então não adianta você negar o progresso. Outra coisa que nós temos que entender muito bem nas Escrituras. A palavra de Deus está na Bíblia, só na Bíblia. Mas o que Jesus falou? Eu tinha muitas coisas a dizer-vos, mas não compreendereis agora. Não entendeis, não compreendeis. No futuro, sim. Quando vir um Consolador, que é a doutrina espírita, que são milhares de espíritos evoluídos que vêm nos ensinar, daí nós vamos compreender muitas coisas que eles vão nos ensinar, que eu não posso ensinar hoje para você. Você não entende? Então como é que a palavra está tudo dentro da Bíblia? Se o próprio Jesus falou que não ensinou tudo. Nós temos que rever nossos conceitos, ler mais, interpretar melhor as coisas. Senão nós ficamos fazendo confusão, julgando os outros. Julgando os outros. Porque para julgar a doutrina espírita, como muito vem julgando, primeiro, para julgar a doutrina espírita, ele tem que ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, antes de julgar o Espiritismo. Ele tem que ler o livro dos Espíritos, ele tem que ler a Gênesis, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, que é a justiça divina. Enquanto ele não lê esse livro, deixa de ser ignorante. Falar de uma coisa que a gente não conhece é muito feio. Falar da doutrina espírita é a mesma coisa que uma pessoa nunca veio na minha casa. Como é que ele pode julgar o que eu tenho dentro da minha casa se ele nunca veio aqui? Ele só pode julgar quando ele vir aqui. Daí ele pode dizer, a casa do Leandro é assim, assim, assim. Senão ele não tem como julgar, porque ele nunca veio aqui. Quer julgar a doutrina espírita sem ler os livros? Vocês vão ficar com vergonha. O dia que você lê a obra espírita, vê quanto esclarecimento bíblico está ali dentro. Dentro da luz de Jesus. Vamos ler mais, gente. Vamos ter responsabilidade daquilo que nós vamos botar no ar, que nós vamos passar por muito ignorante. Nós somos assim? Não, nós temos que ler. Ninguém nasce sabendo. Você pensa que eu estou falando isso aqui
que eu entrei ontem no Espiritismo, faz quase 60 anos que eu estou no Espiritismo, lendo muitos livros. As Escrituras é a base, depois todos a obra espírita vem trabalhar na base da Escritura Sagrada. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho para dar tempo de fazer mais uma leitura aqui. Vamos lá. Então vamos lá no livro de Malaquias, né? Vamos lá no livro de Malaquias, o último livro dele, no capítulo 3, versículo 1, né? O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Encontramos a promessa de que alguém virá para preparar o caminho diante do Filho, que é Jesus. Ele vem preparar o caminho, sugerido a esse mensageiro. Esse mensageiro que era Elias, o meu mensageiro era Elias, que vinha antes de Jesus preparar a chegada de Jesus, como aconteceu. Vamos lá. O Evangelho de Mateus é o que abre o Novo Testamento. E nesta ocasião, o próprio Mestre Jesus confirma que João Batista é o mensageiro prometido. O próprio Jesus, hein? João é o mensageiro prometido lá para Malaquias no Velho Testamento. Jesus confirmando no Novo Testamento. Gente, vamos estudá-lo. Este é aquele que estava escrito. Eis que envio antes da sua face o meu mensageiro. Também é destacada a grandeza de que a evolução espiritual, né, era o maior dos nascidos de mulher entre os que estavam no plano físico naquela ocasião. Porém, o reino dos céus, ele ainda não tinha esta grandeza. Veja bem, o maior nascido, o maior profeta que veio à Terra foi João Batista. Nascido de mulher, não teve nenhum maior nascido de mulher do que João Batista. Então, veja bem, era o menor lá entre eles. E ele era o menor no reino dos céus. Olha a grandeza dos espíritos que estão lá. Como vereis, ainda possuía um débito para quitar. E pode-se concluir ainda que os que estarão no reino dos céus não voltarão a nascer de mulher aqui na terra mais. Não tem condições de nascer no corpo físico. Os anjos que estão no reino dos céus. Ele veio porque tinha uma dívida para pagar. E nós, é que nem nós, é a ação e reação que eu falei. É a lei da reencarnação, gente. A causa foi lá no Velho Testamento da Elias, depois ele veio pagar esse débito muito grande que ele devia, veio agora, quando veio apresentar Jesus. A grandeza dele é apresentar Jesus, mas ele tinha uma dívida para pagar que ele tinha feito lá quando era Elias. E ele veio ter que vir num corpo físico e pagar essa conta. Por isso que ele era pequeno no reino do céu, porque ele tinha que pagar essa dívida, quitar essa dívida. Então vamos lá. Mas a confirmação do mestre de que era Elias, Jesus confirmando no Novo Testamento, confirmação do mestre que ele era Elias, não deixa dúvida. Não deixa dúvida. É este o Elias que havia de vir. Jesus falando. E parece que o mestre sabia que muitos não iriam acreditar na afirmação de que João Batista era Elias. Pois sabia que até hoje não estão acreditando, mas naquela época, né? Até hoje, com tudo 2.000 anos para cá, mais 2.000 anos, ainda nós não estamos duvidando disso. O próprio Jesus falando, como nós somos incrédulos. Elias, pois, alertou. Ele alertou que Elias vinha e alertou. E se quereis dar crédito, ou esta que se quiserem acreditar, né, acrediteis.
Pois quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nós não tínhamos ouvido para ouvir. De jeito nenhum. Quanto tempo se foi, nós estamos interpretando tudo errado ainda. Nem acreditamos nessas palavras de Jesus. Estamos ainda achando que Deus castiga, que Deus é o Deus dos exércitos, o Deus sangrento que mandava matar as pessoas naquela época. Reino contra reino, lá se brigavam e tinha permissão do Criador. Quando que ele permitiu isso? Jesus é amor puro, gente. Deus é o Deus que Jesus trouxe para nós. De misericórdia, sempre. Malaquias, vamos em Malaquias de novo, para completar essa vinda do Elias. Malaquias no capítulo 4, versículo 5. Eis que vós enviarei o profeta Elias. Antes ele falou que ia enviar o mensageiro. Agora está confirmando que está enviando Elias. O mensageiro é Elias, nessa outra epístola. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembramos que o primeiro texto apenas dizia que viria um mensageiro, o primeiro texto, sem citar o nome. Porém, no capítulo 4, versículo 5, agora ele vai confirmar. Confirma que, se tratando do profeta Elias, que ia vir, não era o mensageiro, era Elias. Agora está confirmando que o profeta é o Elias. Quando ao grande e terrível dia do Senhor, antes que ele vinha, antes desse dia terrível do Senhor, qual é o dia terrível que Jesus passou na terra? Ele vinha antes, né? Nós sabemos que se refere à crucificação do Mestre, gente. Esse é o grande terrível dia que Jesus passou na terra, na mão dos argozes. Ele estava alertando lá. Antes que viesse esse dia, que chegasse esse dia, o João Batista ia voltar. Voltou como nome de João Batista. Lucas, no capítulo 1, versículo 13 e 17, vamos prestar atenção, gente, para nós não ficar falando coisas que nós não sabemos. Lucas confirma o grau de evolução desse espírito, de João Batista, e a importância de sua vinda naquela ocasião. Relata que foi anunciado por um anjo, trazendo a boa nova a Zacarias. Aí está vindo Elias, a Zacarias, de que, mesmo sendo a sua esposa Isabel estéril, e de idade avançada, como ele teria um filho que traria ele ia ter um filho que trazia muita alegria, ia trazer muita alegria para a terra, que era a volta de Elias, fazendo recomendação quanto ao nome João Batista, porque será grande diante do Senhor, né? Irá adiante dele o espírito de Elias. Claro, era Elias. Ele vinha como Elias habitar num corpo que se chamava João Batista. Não tem erro. Vamos ver bem certinho dele. Então, vamos lá. Do Senhor. Irá diante dele o espírito de Elias. Evidencia-se aqui que o retorno de Elias é espiritual. A semente do Paulo, que tinha uma semente, mora a semente, nasce-se de novo, seca-se o pé e a flor, vivifica a semente de novo. Então, o Espírito não morre. Ele vinha ter que cumprir as missões dele. Trazer Jesus, o conhecimento de Jesus para o povo e pagar o que ele fez lá atrás. E isso vai acontecer conosco também. Veja bem, espiritual. Reencarnando em um novo corpo físico. Vindo num novo corpo físico. Jesus está dizendo isso. Que palavra é essa que vocês estão negando? Né? Vejamos bem. Concebido nesta ocasião por Isabel, esposa de Zacarias. O anjo recomenda. Veja bem como a responsabilidade das mães são grandes na terra também. O anjo recomenda a Isabel que não podia tomar vinho nem bebida forte.
será esse Espírito está nascendo cheio do Espírito Santo, que era o João Batista, né? Então vamos lá. Desde do ventre de sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O que João Batista veio fazer? Apresentar Jesus, né, na terra para as multidões lá no Jordão. No capítulo 3 e versículo 7, vamos lá, dentro das escrituras, gente. Eu não estou fugindo de uma vírgula nem um tio. Quem achar que não está, vai procurar a vinda de Elias. Para ver se não é João Batista. João Batista não é Elias. Vamos procurar. Vamos lá. Lucas, no capítulo 3, versículo 7, João dizia, pois, às multidões, que saísse para ser batizado por ele. E o que o João falava para aquelas pessoas que batizavam com ele? Até hoje estão indo batizar na água, que já se realizou lá no João. Lá realizou o batismo da água. De lá para cá não tem mais batismo da água. Quem diz isso é Paulo. O que se for batizado? No batismo de João. Batismo da água do arrependimento de João. Isso já realizou. Isso já foi. Realizou lá, essa procedência realizou lá no João. Depois vem Jesus, que batizava com o Espírito Santo e o fogo. E o Espírito Santo e o fogo. Vejamos bem. O que João falava para aquelas multidões que iam se batizar lá? Veja bem. O que nós evoluímos? Muito pouco. Raça de víbora. João falava para aquele povo. Que vós ensina a fugir da ira futura? Veja bem. Vocês não vão fugir das dívidas de vocês no futuro. Vocês vão ter que pagar, reparar, espiar e reparar e pagar. Arrepender, reparar, espiar. Isso vai acontecer. Vai acontecer com o próprio João Batista. Você acha que a água vai salvar alguém? Vamos não ser tão infantil, né? O que salva nós é as nossas encarnações, é a nossa luta, gente. O batismo verdadeiro é o sofrimento aqui na terra, desde que nascemos até o túmulo. Mateus capítulo 3, versículo 4, continua. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo. João usava, quando ele veio, ele usava uma veste de pelo de camelo. Alimentava-se de gafanhoto e mel selvagem. Sobre o seu ombro, um cinto de couro. Quem que usava essa roupa? Quem vivia no deserto? Quem comia no deserto gafanhoto e mel? Não era Elias? João veio com o mesmo, para mostrar que ele era Elias. Ele veio usando a mesma roupa que usava Elias no tempo dele. A mesma roupa. Para dizer, sou eu que estou voltando, gente. Dando esse testemunho fantástico. Veja bem. Então vamos lá. Vamos lá. No capítulo 11, em Reis, no livro dos Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8, tem um homem, vejamos bem, pelo que ele chegando, quando ele vai chegando aqui, tem um homem que está subindo e vem falar contigo com o rei Acabe. E ele perguntou, que aparência desse homem que está vindo aqui falar comigo, que aparência ele tem? Veja bem, que o homem subiu ao vosso encontro, foi o encontro do rei, e vós falou essas palavras. Responderam-lhe, ele era um homem vestido de pelo de camelo. João não veio também vestido de pelo de camelo e no deserto? Vestido de pelo de camelo e tinha um cinto de couro, usava no ombro. Mesmo que o João usava depois de muitos séculos que ele veio aqui, usava a mesma roupa que ele usava, para mostrar, sou eu mesmo, estou voltando, gente. Então, veja, cingindo num cinto de couro que ele usava, então, né, no seu, que ele pediu que, como que esse homem, então ele falou, é um homem assim, assim, assim. O que o rei falou? Esse
Então disse ele: é Elias, o tibita. O rei Acabe falou: esse é o Elias que está vindo aí. Ele já me achou, porque ele não gostava de Elias, nem ele nem a esposa dele. Tinha ódio mortal do Elias. E o Elias foi lá falar com ele, porque ele fazia muita coisa errada. Ele entrou no meio que não devia ter entrado e fazia ele transgredia muitos mandamentos de Deus. E Elias, como um profeta, né, ia chamar a atenção dele. E ele e a esposa não gostavam de jeito nenhum. Veja bem, o que disse Acabe? Pergunta: Elias, já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque, em verdade, para fazeres o que é mal. Em verdade, você só faz o que é mal aos olhos do Senhor. Por isso que eu vim aqui. Veio lá chamar a atenção de novo. E ele estava com muita raiva de Elias. Como está terminando o Evangelho nessa primeira parte, parei no Reis, Velho Testamento, no capítulo 21, versículo 20. Essa é a trajetória de Elias. Depois eu vou complementar novamente quando ele era João Batista, dentro do Novo Testamento, confirmando categoricamente: Elias é João Batista e João Batista é Elias. Confirmado pelos apóstolos, por Jesus, muitas vezes, e nós hoje não acreditamos. Estamos dizendo que o Espiritismo fala isso. O Espiritismo é a verdadeira religião do futuro, gente. É religião, ciência, filosofia. É um tripé de conhecimento na Terra. Por isso que a religião, quem vai nós trazer grandes ensinamentos de Jesus e grande descoberta na Terra é a ciência. Porque a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela a lei do mundo material, que é a ciência, e a outra revela a lei do mundo moral. Mas as duas têm que caminhar junto, gente. Não tem mais. Agora a ciência vai descobrir. Imagina daqui um século. A ciência vai dar prova da reencarnação? Prova. Vai dar prova da comunicação dos espíritos? Já está dando. Na tecnologia. Vai dar prova dos mundos habitados? Vai chegar logo mostrar para nós que existem outros mundos habitados? Que Jesus já pregava na época, na casa de meu pai, há milhares de moradas, muitas moradas. Existem milhões de planetas habitados. A ciência vai trazer para nós. E a ciência vai trazer a imortalidade da alma. Que ninguém morre, nós somos eternos. Todo ser humano na face da Terra é eterno. Todos os espíritos são eternos. Não tem uma felicidade eterna. Isso é outra coisa. Agora, eterno todos nós somos. Estamos caminhando para conquistá-lo, esta felicidade que está no coração e na consciência de todos, que é os mandamentos da lei de Deus. Enquanto nós não observarmos os mandamentos de Deus, nós somos infelizes, doentes, e temos aí contradizendo o próprio Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Na próxima, que é amanhã, às 20 horas, vai ser a continuação desta passagem. E vocês vão ver como vai ficar esclarecido que ninguém vai poder negar mais aqui na Terra, principalmente quem é bíblico. Então, quero agradecer, quero mandar uma boa noite, um beijo no coração de todos. Compartilhe, né? Nós temos estudo aqui na terça-feira. Vem nós estudar junto, não custa nada. Nós estudamos em grupos, todo mundo ajudando, dando, né? Ajudando com as suas ideias, com as suas experiências. Isso é muito importante. Uma boa noite, um beijo no coração. Peça uma coisa: se respeite e se ame muito. Porque Jesus disse que conhece os seus discípulos aqui na Terra por muito se amarem. Obrigado. Tudo de bom para todas as famílias que estão na Terra e no espaço. Obrigado, Senhor.